Hoje é uma quinta-feira, 16 de julho, 18h08, e vou para a gravação de mais um vídeo aqui após o meu trabalho. Esse aqui é um canal mais sobre relatos sobre a minha vida, análises comportamentais e desabafos também. Mas antes de começar a falar, gostaria de dizer que tudo que eu falo, tudo que eu digo, não leve como verdade absoluta, nada mais é do que análises comportamentais, estímulos no ambiente e análise também de situações que eu vejo ali por terceiros. Uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, que eu estava até pensando bastante sobre essa semana, e recentemente até eu fui meio que julgado sobre não ter amigos, sobre me afastar das pessoas, viver isolado. Aqui é meu ambiente de trabalho, né? Tanto esse computador, meu servidor, computador da empresa. Aqui é meu quarto e eu vivo aqui nessa cúpula, nesta cela conhecida pelos monges, né? Aqui eu estudo filosofia, teologia, tecnologia e bateria do meu celular, né, que está sendo gravado aí, tava procurando agora, dura 3, 4 dias. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho TikTok, não tenho X, não tenho redes sociais, só tenho uma, que é o LinkedIn, que é necessário para a minha área, para divulgar, fazer marketing pessoal. Se um dia eu precisar de emprego também, lá que eu vou arrumar emprego. E a minha vida, né, por ser assim simples e não mais procurar, né, estar envolvido com alguém, tanto relações amorosas, relações de amizade, e muitos me julgam como pessoa estranha. Mas por trás, acredito que muitos estão passando por isso também, por trás geralmente das pessoas que se tornaram extremamente seletivas para ter uma pessoa ao seu lado, que geralmente são pessoas que foram castigadas, marcadas, abusadas, que acabaram se isolando, né, do mundo. Traumas. E viver com esses traumas que as pessoas buscam, acredito como eu também, e vocês que podem estar escutando isso, buscam anestesiar a vida. Às vezes eu passo dias sem falar uma palavra, só falo o essencial no trabalho e às vezes a gente digita, né, por mensagem, estudo. Só fica essas vozes interiores, né, que nós temos, que todo mundo tem, pensando sobre as coisas da vida. Acredito que a primeira relação que eu me afastei totalmente foram relações de amizade, né? Antes de parar com as relações amorosas. Sempre as pessoas em relação de amizade me procuravam por algum motivo, ou para aprender alguma coisa dentro da área de TI, ou para indicar para um trabalho. Já teve casos que eu indiquei pessoas para um trabalho e a pessoa passou a perna ali, né? Falando mal, inventando coisas para que eu perdesse o emprego, e aconteceu uma das vezes, e pegasse o meu lugar.
E aconteceu, isso uma das vezes, né, a pessoa, aí isso foi me afastando, e eu fui vendo que eu era só realmente uma peça no tabuleiro de xadrez de uma pessoa. E a gente acaba, assim, no mundo atual, depois de uma certa idade, onde que não fica mais essa questão infantil de amizade, as pessoas têm amizade por um certo interesse. Você acaba se tornando uma peça de xadrez no jogo da vida de uma determinada pessoa. E isso foi me afastando. Foi me afastando, e eu fui ficando cada vez mais isolado nessa questão de amizade. E eu sempre fui uma pessoa bem assim, não é coisa de se achar, mas eu sempre fui muito altruísta. Como eu falei para vocês, usei anos para ser padre, fiz pastoral na comunidade, na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, sempre buscando ajudar as pessoas. E foi uma vida que eu percebi que eu ajudei muito, tanto emocionalmente, como financeiramente, e quando eu precisava simplesmente de um simples apoio, as pessoas viravam as costas, né? E não falo apoio financeiro, material, às vezes um apoio moral. Muitos falam, né, que é questão que ajudam, mas da boca para fora, simplesmente como um sinal, na verdade uma pressão social. Aí, né, foi a questão da vida amorosa, já fui muito traído em vida amorosa, até por ser uma pessoa mais tranquila. Eu nunca ergui a voz para nenhuma ex-companheira minha. Nunca fui agressivo com nenhuma ex-companheira minha. Eu acabo sendo aquele homem bonzinho que é escorraçado. Às vezes a pessoa fala, tô com vontade de comer um chocolate, eu faço uma surpresa, eu compro um chocolate. Tento sempre comprar coisas, né? Acredito até pelo, como eu falei para vocês, que como meu pai tratou muito mal minha mãe, acredito acho que talvez não, é verdade. Me sinto nessa obrigação de tratar bem, né, o sexo feminino. Isso não é que é ruim, né, mas na situação que nós vivemos hoje, as pessoas confundem bondade com ser trouxa, ser otário, ser bobo. Enfim, né, então fui bastante traído. Eu lembro que quando eu fui noivo, estava para casar, tudo. Isso eu vou contar agora nesse vídeo, também vai chegar. Ninguém sabe quem foi minha ex-noiva. E vendi meu carro na época, ainda para casar, para pagar as dívidas, para não casar sem dívida. Ela comprou um carro errado, entrei com... A gente foi no Procon, nós numa briga ali, junto, né, com quem comprou o carro, não com a minha ex-noiva. Lutei, devolvi. E uma semana depois eu fui traído, fui traído e fui ali jogado de canto. E traição, né, é uma coisa que dói muito. A gente sabe muito bem. Quem já foi traído aí, quem tá coçando a cabecinha que nem eu aqui, sabe muito bem, né? Porque é uma quebra de confiança que é uma quebra de confiança em que não dá pra explicar. Porque é uma quebra de confiança da pessoa que vem da pessoa que você mais amou, que você faria de tudo, entregaria a sua vida, se ficasse doente, dava banho, limpava também a pessoa, ajudava as necessidades, tudo isso. E sempre foi isso, né? Os meus relacionamentos, traição, abandono, às vezes porque uma amiga não gostava, porque eu sempre tratei muito bem. E eu acredito que isso também gera um pouco de certo
Não falo ciúmes, mas tem pessoas que não gostam de ver as outras pessoas bem. Simplesmente isso. Simplesmente não gostam de ver outras pessoas bem e começa a colocar coisas na cabeça das pessoas e as pessoas acabam aceitando isso. Aí até meu último relacionamento também, né? Pessoa ficou desempregada, ajudei, com todo esforço, lutei. E depois, quando precisei de um apoio moral, simplesmente um domingo de manhã, não quero mais nada. Aí isso vai meio que calejando a gente, né? Porque realmente as grandes decepções vêm de pessoas que você ama, não vem de pessoas que você não conhece, vem de pessoas que você fala, nossa, a pessoa fez isso comigo, mas eu faria tudo por essa pessoa, né? Porque eu sempre tive na mente, eu não sei se vocês pensam igual, que é fazer, né, pelo outro aquilo que você gostaria de receber. E aquelas pessoas que acabam não tendo amigos, se afastando, se isolando total, é porque fazem muito e recebem pouco. Eu sei que isso nunca vai ter uma proporção de amizade, amoroso, onde que a pessoa vai sempre ser ali justa, equilibrada. Mas o mínimo, né? O mínimo. O que acontece muitas das vezes é que machuca tanto que porque a gente acaba aceitando migalhas. Aí aceita migalhas, evolui uma outra pessoa, tanto em amizade como namoro, e você percebe que você está ficando para trás. E quando você namora uma pessoa, e parece que é um ciclo, né? Quando você namora uma pessoa narcisista, vem pelas pessoas narcisistas, manipuladoras, enfim. Aí você começa a se afastar, se afastar e se afastar. E começa a ficar extremamente distante do mundo. Eu não sei o que acontece muitas das coisas. Eu só trabalho, invisto, guardo dinheiro, trabalho e invisto. Investimento, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã com uma pessoa que vive sozinha. E eu conheço algumas pessoas, né? Porque quando a gente fala que tem amigas, a gente não tem amigas, a gente conhece, e algumas pessoas acabam tendo uma certa afinidade para contar segredos da vida. Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de contar segredo para mim. Gostam de vir conversar, pedir às vezes um conselho. E as pessoas têm falado muito sobre isso, né? Que, assim, como que agora, em uma determinada etapa da vida, por exemplo, eu com 40 anos, sabe? Essa pessoa que conversou comigo tinha quase 50, tudo, que já tá uma estabilidade, sabe o que é da vida. Mas por que eu vou agora arriscar a minha saúde mental para ter uma pessoa, sabendo que às vezes é uma simples aposta? É uma aposta tipo igual bet. Sabe essa aposta de bet onde você sabe que você tá entrando e perdendo? E a sua saúde mental parece que quando você fica mais velho, é mais difícil, parece, você se recuperar de relacionamentos que não dão certo. E principalmente você, assim, que sempre teve, não quis, né, relacionamentos rasos, amizades rasas, namoros rasos. Se você nunca gostou disso e você realmente, quando você entra em algo, você entra de cabeça, é mais difícil você se recuperar. Pode que ser que para você não foi raso, mas para outra pessoa foi. E hoje em dia, aí se fala muito essa questão da red flags, né? Na amizade, na vida amorosa. Hoje em dia as pessoas manipulam tão bem que você não consegue perceber as red flags. As bandeiras vermelhas, os sinais de que aquilo vai dar errado. Hoje as pessoas estão realmente muito craque em manipular, muito craque de tentar e buscar conseguir aquilo independente dos meios. Então a gente vai se afastando, se isolando.
E às vezes as pessoas falam, pô, mas você tem que sair mais vezes, pelo menos sozinho, pra curtir sozinho. Mas você vai vendo que não tem sentido. Recentemente, né, eu ganhei mais um prêmio na minha área, mas um prêmio, ele é saboroso quando ele é compartilhado. Quando ele não é compartilhado, é só mais um prêmio. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas fala de um jeito meio que às vezes triste, amargurado. Não, porque simplesmente é verdade, é real. Mas também você compartilhar um prêmio sabendo que depois você não vai ter a pessoa também não é legal. E eu tenho muito essa questão da Sagrada Família, né? De buscar realmente dar certo. Tanto na amizade, como na vida amorosa. Por isso que eu falo, não existe amigo certo, não existe esposa ou esposo certo. O certo é aqueles que buscam dar certo. Quando a pessoa busca realmente fazer o que acontece e não está com você por algum interesse, desde para conquistar uma coisa, tudo, as pessoas fazem dar certo. E dá certo. Porque todos nós temos defeitos. Mas tem muitos defeitos que dá para relevar. Como eu já relevei, você já relevou, pessoas já relevaram. Então, o que eu vejo das pessoas hoje em dia que se isolam do jeito que eu isolo, que se afastam do jeito que eu me afasto, são pessoas machucadas, marcadas, que se tornaram extremamente seletivas. Que criaram realmente uma carcaça, onde que para passar dessa carcaça, eu sei que muitas vezes essa seleção, às vezes não dá certo, na maioria das vezes, mas é porque realmente preza pelaquilo que demorou tanto para conquistar, que é a saúde mental. E sabe que como é ruim você reconstruir essa saúde mental. É como se fosse um castelo, né? Medieval, que é destruído em uma guerra, para você colocar pedra por pedra na muralha, fazer todo o negócio funcionar tudo, sabe? A gente sabe que é trabalhoso, o processo é longo e trabalhoso, realmente trabalhoso e penoso, né? Penoso seria a palavra final. E a gente não quer. Então, assim, quando as pessoas acharem que você é uma pessoa estranha por ser uma pessoa isolada, não liga. Porque ninguém sentiu na pele aquilo que você sentiu no decorrer da sua vida. Ninguém sabe das apunhaladas nas costas que você sofreu. Ninguém sabe como que foi doloroso você se reconstruir para chegar nessa saúde que você mental que você tem hoje. E muitas das vezes a saúde mental não quer dizer que é intocável, não. Tem dia que realmente eu tô depressivo, sabe? Tristonho. Acho que na maioria das vezes a gente é assim, né? Mas ninguém sabe como é difícil se manter em pé no trabalho, na vida pessoal. Às vezes você quer sumir, simplesmente sumir. Às vezes você só quer ficar quieto. E realmente, depois que você já passou por tudo isso, voltar a acreditar é difícil. Só que essa bondade que você tem não se muda. Faz parte das pessoas. O caráter faz parte das pessoas. Não tem como se mudar um caráter. Se a pessoa é ruim, é ruim. Se a pessoa é boa, é boa. Não tem como mudar isso. E às vezes a pessoa só não cometeu um mau caratismo porque não teve oportunidade para cometer esse mau caratismo. Mas mau caráter é mau caráter. Bom caráter é bom caráter. Não vai mudar isso. Sabe? Então hoje foi mais, acho que um desabafo, né, do que propriamente dito filosofia, propriamente dito. Acredito que a gente tem que se blindar até do que as pessoas
comentam, né? Ah, você é estranho porque você não tem amigos, não conversa com ninguém, fica só isolado no seu canto, na sua casa, tudo. Mas assim, né? Eu não sei vocês. A gente pode ganhar bem, a gente pode ter ali as coisas, tudo. Mas acredito que a maioria que tá aqui no meu vídeo, eu sei que eu prezo pela vida solitária, né? Eu falo até que é a vida do homem moderno, né? Mas a maioria daria o emprego que tem, né? Às vezes situação de vida, o seu dinheiro guardado, para ter realmente algo que fosse real. Eu tenho até tatuado aqui na minha mão, né? Não sei se dá pra vocês verem. É True Love, né? Amor verdadeiro. Tatuei isso aqui faz acho que 20 anos. Não, mais de 20 anos. Naquela época ele tava muito, nossa, vou ter um amor verdadeiro. Mal sabia que o quão ilusório é, né? O quão ilusório é. Isso aí. Até o próximo relato aqui nessa caverna, nessa cela.